Olá, povo de Deus abençoado. Estamos aqui na nossa quarta aula da jornada Estratégias de ensino para as diferentes gerações. Nós estamos estudando sobre as gerações Baby Boomers, X, Y, Z e Alpha, para a gente falar como as diferentes classes da Escola Bíblica Dominical aprendem. E hoje é dia da gente falar da geração Z. Então fiquem atentos, eles estão aí nas nossas classes de jovens e nas nossas classes de adolescentes. Quem ainda não me segue lá no Instagram, gente, não deixa de seguir. Tem muito material interessante lá, gratuito para vocês, que vocês podem ainda ser mais abençoados para dinamizar as aulas de vocês, certo? Sempre que a gente tiver aula gratuita, precisa se inscrever lá no link da bio, então fiquem de olho, certinho? É Gal.Silva Cardoso. Eu estou trazendo esse slide, né, na abertura de todas as aulas dessa jornada, porque quem perder, né, as outras, não fica aí sem entender do que a gente está falando, certo? Então, o conceito geral de gerações, ele é um conceito sociológico, certo? E ele define aí características de um grupo que nasceu numa mesma época, que foram influenciados por um contexto histórico, e esse contexto histórico acaba determinando aí comportamentos, causando impacto direto na evolução da sociedade, na forma como esse grupo aprende, como interagem com o mundo. E principalmente a questão da tecnologia acaba influenciando aí no formato como as pessoas aprendem. Então, a depender de como esteja, né, o avanço tecnológico na época do nascimento desse grupo, vai influenciar na sua forma de aprender. Vamos lá. Nós já estudamos Baby Boomers, geração X, Y. Hoje nós vamos estudar a geração Z, que são os nascidos aí a partir do ano 96. E amanhã a gente vai falar das crianças, certo? Então, você que é professor do infantil, fica atento que amanhã tem vídeo sobre a geração Alpha. Sobre a geração Z. Então, revisando, a gente vai falar hoje sobre características, como esse grupo aprende e quais são as melhores estratégias de ensino. Eles são os nascidos entre o ano 96 e 2010. Hoje eles possuem aí entre 10 e 24 anos. Compreende as nossas classes de pré-adolescentes, adolescentes e ainda tem uma parte deles aí nos jovens. Bom, qual é o contexto histórico aí, em que época esse grupo nasceu? É uma juventude que conhece a internet desde a infância. Garotas e garotos da geração Z, em sua maioria, nunca conceberam o planeta sem computador, chat, telefone e celular. Sua maneira de pensar foi influenciada desde o berço pelo mundo complexo e veloz que a tecnologia engendrou. Sentem-se à vontade quando ligam ao mesmo tempo a televisão, o rádio, o telefone, música e internet. E às vezes alguns pais, né, reclamam bastante. Mas menino, você está estudando milhões de coisas aí, TV ligada. Então é um grupo assim multitarefa no sentido de que eles fazem muitas coisas ao mesmo tempo, mas precisa ter bastante cuidado com essa questão da concentração. O que esse grupo aí já vivenciou? Então esse grupo presenciou o atentado, né, terrorista ao World Trade Center. A internet fica mobile. O que é essa internet, né, mobile aí? É o aspecto de dispositivos móveis. Então, agora eles têm nas mãos, né, celulares aí com internet e acessam a informação a hora que querem, né, à medida que eles têm o desejo, a vontade. O que eles viram? Olha só, gente, a evolução em pouco tempo dessa questão da tecnologia. Eles viram o disquete ser substituído pelo CD, que foi substituído pelo Blu-ray, que é um aparelho que lê mídias, que foi substituído pelo pendrive e que foi substituído pela tecnologia em nuvem, que hoje, né, é o mais recomendado, principalmente muitas empresas aí utilizam a tecnologia em nuvem para arquivar seus documentos. E é um grupo aí que está imerso em questão de realidade virtual e realidade virtual e aumentada, e isso tem se popularizado cada vez mais, através de um aparelho como esse da imagem, né? Eles são aí transportados, digamos assim, e conseguem ver outros ambientes, a movimentação, e tudo isso aí vai causando uma sensação no corpo mesmo de vivenciar algo que não está ali presente fisicamente.
É muito interessante porque, como eu falei, todo esse processo histórico e o que eles vivenciam vai influenciar no seu formato de aprendizagem. Quais são as principais características aí dessa geração Z? Eles são críticos e seletivos, então a gente ter uma conversa hoje, né, com uma criança aí de 10 anos, muitas vezes mais nova que isso, a gente vê essa questão da criticidade, diz assim, meu Deus, quando eu tinha a idade dessa criança, eu não falava dessa forma, né? Eles são seletivos, então, na verdade, eles são estimulados a já fazerem escolhas desde pequenos, e isso está na característica aí desse grupo. Então, desde novos já decidem, né, qual é a roupa que querem usar. Eles são seletivos aí muitas vezes com relação à alimentação, seletivos com relação ao que eles querem ver no momento, assistir. Então é um grupo muito autônomo nesse sentido, né, de decisões. E claro, cabe aos pais aí a condução, né, o controle e a orientação. É um grupo extremamente nativo digital, então eles não têm dificuldade com tecnologia. Eles são autodidatas online. É um grupo que vai aprender assistindo vídeo. Aprende através dos vídeos que eles assistem no YouTube e a tecnologia, por exemplo, do touchscreen, do passar, né, as coisas com o dedo. Eles têm extrema facilidade, coisas que pessoas mais velhas às vezes têm dificuldade, esse grupo não tem. E como que é a comunicação? É curta e rápida. Então, isso aqui já vai influenciar em qual formato de aula para esse grupo, que não deve ser carregada, né? Uma aula assim carregada de muita informação, porque eles não vão absorver. E tem que ser passada, né? Como se fossem pílulas, digamos assim. Então, esses formatos de pílulas é o formato que você pode dividir a sua aula e você faz uma entrega, né, de uma parte ali, de um tópico da sua aula, faz uma atividade prática, depois você vem com mais uma entrega de um tópico, mais uma prática, para que esse grupo se concentre, porque se você quiser trabalhar a sua lição inteira lendo, ele não vai se concentrar, o corpo vai estar ali, a mente vai estar em outro lugar, porque de fato é uma característica que eles não conseguem. Essa comunicação por manchetização, o que é isso? Continua sendo ainda uma linguagem curta, uma linguagem direta, né, com frases curtas, e não é só a comunicação que eles verbalizam, mas é a comunicação de fato do que eles buscam. Então, a questão da leitura, vocês vão ver que é extremamente rasa, né, desse grupo. Dificilmente eles têm leituras aprofundadas e essa manchetização, eles vão buscar informações aí a partir de temas que chamem a atenção deles, né? Porque eles buscam o tempo todo na internet, através da questão do hiperlink, e o hiperlink ele clica, que mostra um texto, como eu falei no último vídeo, e aí que naquele texto tem um outro link que dá acesso a um vídeo, e ele vai migrando, né, de uma página para outra, mas olhando essa questão aí das manchetes, do que chama a atenção, e essa fala deles também, né, muitas vezes são falas muito mais curtas. É uma comunicação baseada em imagens, então é um grupo extremamente visual. O professor tem que se valer de recurso visual com esse grupo o tempo inteiro. Não dá para ter uma aula só trabalhando no diálogo sem fazer esse aluno visualizar o conteúdo, certo? Bom, como é que esse grupo aprende? Vamos lá? Eles consomem informação principalmente via smartphones e têm preferência por conteúdos em vídeo, curtos, fotos e jogos. Então vejam aí que são 3 elementos extremamente visuais e que não dá para, por exemplo, esse grupo vivenciar uma situação na escola, que eles são colocados o tempo todo, né, em contato com esse tipo de mídia, e a gente na escola dominical querer ainda trabalhar só com o recurso da lição. Não dá, gente. A gente precisa evoluir, as igrejas, né, precisam investir aí em infraestrutura, recurso, e o professor precisa estar antenado e com uma mente à frente do processo. Eles possuem um raciocínio não linear. Eu já falei sobre linearidade, que é aquele grupo, principalmente lá os baby boomers, os primeiros, que são os irmãos mais experientes que a gente viu.
que o linear é aquele que precisa, assim, de um começo, meio e fim para compreender a proposta. E esse não linear, o que você pode fazer? Você pode começar a sua aula com uma prática e a partir daquela prática você constrói o conceito para o seu aluno entender. Então, não necessariamente você precisa começar ali falando, olha, o tema de hoje a gente vai trabalhar aí sobre a questão da ansiedade, muitos jovens. Não, você já pode... Gente, vamos aqui, eu trouxe essas imagens, como é que você se sente hoje. Então, eles vão escolher imagens de como é que eles estão e vão verbalizar sobre aquilo. Bom, esses sentimentos a gente vê numa sociedade, né, extremamente agitada, que pode levar a processos de ansiedade. Então, dá para começar com uma prática e depois você ir trabalhando o conteúdo de fato, certo? Preferem conteúdos visuais a escritos, como vídeos. Então, aqui mais uma vez reforçando que não dá para o professor ficar só com a lição na mão. Com esse grupo, muitas vezes vocês podem não ter a condição de levar um vídeo, né, para ilustrar ali o que você está falando. Então, trabalhe aí com cartazes, com imagens, com diagramas, espécie de mapas, como a gente já tem falado, mentais, conceituais, e de forma que eles visualizem o que vocês estão falando. Por serem mais independentes, buscam por si mesmos informações que não conhecem na internet, geralmente em vídeo. Então, vocês devem reconhecer muito aí nesse grupo, né, que eles estão sempre antenados com relação a esse processo da busca, né, de informação. Uma outra característica muito marcante como eles aprendem é através de múltiplas maneiras, né, porque são multifocais e convergem em diferentes plataformas. Então, é um grupo que aprende com facilidade e eles conseguem aí caminhar por diversos meios tecnológicos e por diversas maneiras. Então dá para o professor enriquecer bastante a aula, levando construções diferentes e algo que eles possam aí estar fazendo de diferentes formas durante a aula. Não precisa necessariamente ser uma única estratégia. Eu selecionei aqui 4, tá? Para que vocês tenham aí possibilidades de trabalho. Jogos. E aí, pode ser, gente, desde jogos manuais, como eu coloquei aqui o jogo da trilha, que é um dos mais comuns, tá? O Kahoot e o Socrative são aplicativos que você precisa aí ter internet, eles terem um celular, porque à medida que eles jogam, vão aparecendo na tela do professor, que é bom estar projetada. E aí, criam uma certa competição, né? Que dá para o professor ir trabalhando de maneira saudável. Você trabalha ali com perguntas e respostas sobre os conceitos da lição. Tanto dá para você fazer uma aula inteira de pergunta e resposta e à medida ali, se eles acertarem, você vai seguindo, se eles errarem, você vai explicando aqueles conceitos. Ou dá para fazer no final de uma aula, depois que você trabalhar determinados conceitos para você revisar a aprendizagem. A gente tem outro processo que a gente chama de gamificação. Vem da palavra game, mas não é um jogo, tá? A gamificação é pegar elementos do jogo e moldar e planejar a sua aula. Então, para gamificação, o que tem de elementos no jogo, né? Tem mudança de fase, jogos tem ranqueamento, jogos tem bonificação. Então, é você pegar esses elementos e montar a sua aula de forma assim, terminamos esse tópico, então quem construir determinada situação que você colocar ali, ele vai ter uma determinada pontuação. E aí a gente soma essa pontuação no final, faz o ranqueamento. Então, são estratégias de jogos aplicadas nas aulas. Não é a execução de um jogo. Um jogo é esses primeiros que eu coloquei aí. Explore recursos visuais e símbolos. Então, já venho falando aí, desde que surgiu a questão das características desse grupo, da importância dos recursos visuais e símbolos. Então, a gente tem condições de pegar determinado conceito, determinada palavra, e transformar em um símbolo, que é a forma melhor dele registrar, certo? Vai ficar mais gravado ali para eles. Utilize exemplos concretos para tratar de verdades abstratas. E eu trouxe aqui 2 exemplos que Jesus utilizou, que foi lavar os pés de discípulos para ensinar sobre humildade. Então, o concreto aí está nesse processo que ele lavou para falar sobre humildade, que é abstrato. Ele falou de pássaros e lírios, que são concretos,
para ensinar sobre ansiedade, que é a passagem lá em Mateus. E, irmãos, vocês podem aí utilizar diversos elementos, né? Vai falar sobre Cristo nos religou a Deus. A gente pode ter aí a questão de uma ponte, é um exemplo concreto para se tratar de uma verdade abstrata. Então, a gente tem muitas condições e elementos que a gente pode utilizar, certo? Eu espero aí que tenha abençoado a vida de vocês, principalmente quem ensina nessas classes. Compartilhem, tá? Com outros professores. E volto aqui a reforçar com vocês. Amanhã, né, sexta-feira, dia 19, é o nosso último dia de pré-matrícula para vocês garantirem a vaga de vocês para o curso de planejamento de aulas dinâmicas. E amanhã à noite a gente vai abrir as matrículas oficialmente. Então, é interessante que você garanta a sua vaga. Como é que você pode garantir essa vaga? Vai lá no Instagram, em gal.silvacardoso, vai no link da bio e faz a sua pré-inscrição. Vai ter um custo, irmãos, de apenas R$50. Você fazer um curso onde você vai ter 4 módulos e vai aprender sobre os 3 principais formatos de aprendizagem, passo a passo de um plano de aula, metodologias, eu listei 10 e exemplifiquei, e ferramentas pedagógicas, também eu coloquei 10 ferramentas e possibilidades de trabalho. Além dos módulos, lá na Hotmart você tem as videoaulas explicando o módulo e eu vou fazer aulas online, onde vai ser o momento aí de tirar dúvidas, acompanhar a execução das atividades. Se você está ensinando em uma determinada classe, eu verificar se você está conseguindo aplicar. E durante um período de um mês aí a gente faz o acompanhamento de vocês, certo? Então, não esqueçam de fazer a pré-matrícula e obrigada pela atenção aí mais uma vez. Amanhã a gente encerra essa jornada pedagógica falando aí sobre a geração alfa, né? Que é as nossas crianças. Deus abençoe.